Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 6 no livro de Levítico. Este capítulo nos traz o tema A Lei do Holocausto. Levítico 6 continua a detalhar as leis e os procedimentos para as ofertas, especificamente as ofertas de expiação pelo pecado e as ofertas queimadas. O capítulo começa reiterando as instruções para a oferta de expiação pelo pecado, que foi descrita nos capítulos anteriores. Essa oferta era trazida por alguém que pecou inadvertidamente, ou seja, sem intenção, e deseja buscar perdão e reconciliação com Deus. São detalhados os procedimentos para a oferta de expiação pelo pecado, incluindo a maneira como o fogo no altar deveria ser mantido aceso continuamente e como o sacerdote deveria lidar com as cinzas do altar. Esta é a introdução do nosso estudo no capítulo 6. Vamos aos detalhes no tópico análise e comentários dos versículos. Versículos 1 a 7, aqui nós descobrimos que roubar envolve mais do que somente retirar algo de alguém. Encontrar algo e não devolvê-lo, ou recusar devolver algo emprestado, são outras formas de furto, de roubo. Estes são pecados contra Deus, e não apenas contra o próximo, seja o seu vizinho ou um estranho, ou até mesmo em uma negociação. Se você obter algo irregularmente, confesse seu pecado a Deus, peça perdão ao proprietário e devolva os itens furtados e com juros. A transgressão contra o próximo requer a restauração do valor perdido, mais o acréscimo da quinta parte e a oferta de um sacrifício a Deus. Olha o que este capítulo apresenta a respeito de não fraudar o próximo, com relação àquilo que não é nosso. O verso 2, cometer ofensa contra o Senhor, ou seja, agir dolosamente, de má fé, negar ao próximo. A negação de uma verdade ou a mentira, aqui descrita, é primeiramente uma transgressão contra Deus e depois um pecado contra o próximo. No caso de mentir conscientemente e ainda reter o que pertence a outro, era uma dupla transgressão. Geralmente, roubar e mentir estão associados. O ofensor, portanto, seria culpado de pecado deliberado. Também fala sobre o que este lhe deu em depósito ou em parceria, como uma sociedade ou contrato. Em sociedade, o cristão deve exercer uma constante vigilância para que cada sócio receba o que lhe é devido. E em contrato, deve haver fiel desempenho de ambas as partes no acordo. Não deve haver intenção de enganar, nem levar vantagem em falhas, mas sim
um cuidado zeloso pelos interesses do outro sócio. Se assim não for feito, o homem que transgride é culpado. Comentando o verso 3, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento. De algum modo isto é mais sério do que os casos precedentes, pois a pessoa não apenas mente, mas firma sua mentira por meio de um juramento legal ou não. Em ambos os casos, ela é culpada de jurar falsamente. Tem pessoas que realmente elas enfatizam a sua mentira através de um juramento. É muito comum isso acontecer. O comentário do versículo 4 nos diz que restituirá aquilo que roubou. A restituição é parte vital do que Deus requer da pessoa que deseja se livrar da culpa do pecado. Nestes casos, convicção do pecado, tristeza e confissão sozinhas não são suficientes. Não adianta se arrepender, confessar, mas não devolver. Todos esses são passos desejáveis em direção ao reino, mas não são suficientes. Eles devem ser acompanhados de arrependimento tão profundo e completo que a alma culpada não descanse, até fazer todos os esforços a fim de retificar o erro praticado. Isso, em muitos casos, inclui restauração e devolução com juros daquilo que foi tomado, bem como todo o esforço necessário para corrigir o erro. Os frutos dignos de arrependimento mencionados por João incluíam restituição, ou seja, João Batista, no capítulo 3, verso 8 do Evangelho de Mateus. Agora o verso 5 fala sobre jurou falsamente. A mentira é um dos pecados mais comuns em nossos dias e aos poucos está até se tornando respeitável. A Bíblia, a palavra de Deus, é clara quanto ao assunto da verdade e não aceita menos do que isso. Deus é o Deus da verdade. A paixão pela verdade deve motivar o cristão. Ele é representante do Deus da verdade e não deve levantar falso testemunho de modo algum. Deve amar a verdade acima de tudo, pois é a verdade que nos liberta. Uma pessoa cheia do amor da verdade será verdadeira em todos os relacionamentos. Odiará e desprezará toda pretensão e hipocrisia. Seus motivos jamais serão questionáveis. Terá a reputação de alguém cuja palavra é digna de confiança. Muito importante este ensinamento com relação a falarmos a verdade sempre como cristãos, porque, infelizmente, a natureza humana é muito propensa para não falar a verdade, não é mesmo? Agora, verso 8. Tendo falado aos leigos a respeito das leis dos sacrifícios, Moisés agora se dirige aos sacerdotes, especialmente sobre o direito deles sobre uma partilha nos sacrifícios. Comentando o verso 9, holocausto. Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, ofereceu o derradeiro holocausto em seu corpo. Ele estava inteiramente consagrado a Deus, sofrendo a morte pelo pecado e provocando a morte do crente para o pecado.
Agora o verso 11, o sacerdote, ele tinha a obrigação de limpar as cinzas do altar depois de ter oferecido um holocausto. Usava para isso vestes especiais, calças e túnica de linho, laváveis, que se usavam tão somente para o contato direto com o altar. Quando removia as cinzas pela manhã, deixava-as ao lado do altar, trocava suas vestes, colocando suas roupas normais de sacerdote, e depois removia as cinzas para algum lugar limpo e não para um depósito de lixo que seria considerado impuro, fora do arraial. Agora o verso 12, o holocausto, que como já estudamos era uma oferta totalmente queimada, era apresentada de manhã e de tarde por toda a nação. Era um culto diário. As ofertas contínuas que se ofereciam 2 vezes por dia, sem falta, eram uma expressão da dedicação de Israel ao seu Deus. Olha a importância do significado deste sacrifício diário para nós hoje. Todos os dias nós precisamos também oferecer a nossa adoração a Deus, de manhã e à noitinha, no começo e no fim do dia. Versos 12 e 13, falando sobre o fogo do altar que não deveria ser apagado. O que será que isso significa? O primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício, depois da consagração formal de Arão como sacerdote, sabe quem acendeu? O primeiro fogo foi ateado por Deus. Isso nós vamos ver no capítulo 9. Essa origem sobrenatural do fogo do altar serve para nos ensinar que se um sacrifício pode ser feito pelo homem, é só a graça de Deus que o consome, que o torna aceitável, que faz dele um meio de expiação. Nenhum fogo feito pelo homem poderia ser usado no altar do Senhor. E por isso mesmo é que era tão importante que os sacerdotes conservassem sempre acesa a chama que veio a existir de maneira tão notável. O pecado de oferecer sacrifícios com fogo estranho, ou seja, fogo ateado pelos homens e não por Deus, foi justamente o que provocou a morte de Nadab e Abiú. O holocausto, uma oferta totalmente queimada, era apresentada de manhã e de tarde por toda a nação. O fogo santo no altar deveria se manter queimando, porque foi Deus quem o acendeu. Isso representava a eterna presença de Deus no sistema sacrificial. Mostrava ao povo que somente pelo favor gracioso de Deus seus sacrifícios poderiam ser aceitáveis. O fogo de Deus está presente na vida de cada crente hoje. Cada um de nós precisamos ter este fogo santo. Ele acende o fogo quando o Espírito Santo vem viver em nós e cuida disso de modo que cresçamos na graça ao andarmos com Ele. Quando nos tornamos cientes de que Deus habita em nós, temos confiança em nos achegarmos a Ele por perdão e restauração. Olha que profundo o significado deste fogo santo, sagrado, que foi acendido, foi aceso por Deus lá no santuário, no tabernáculo, e o que ele representa
hoje, uma vez que eu e você somos o templo de Deus. O verso 13, o fogo arderá continuamente. O próprio Deus alimentava esse fogo. Os judeus afirmam que o fogo queimou continuamente até o cativeiro babilônico. Olha que interessante. Então foi por um longo tempo. Manter o fogo aceso requeria grande suprimento de madeira. Os sacerdotes ajuntavam a lenha uma vez por ano e convidavam o povo a ajudá-los. Agora o verso 14, oferta de manjares, que nós já estudamos no capítulo 2, oferta de cereal. Assim como a oferta de manjares representava os frutos da obediência, ela também prenunciava a vida de Cristo em perfeita obediência e gratidão a Deus. Agora o 18, todo varão. Esta expressão se restringe aqui aos homens que serviam no culto do tabernáculo. Antes de atingirem a idade de 30 anos, os homens não podiam entrar no lugar santo, ou seja, os levitas, separados para essa função especial. E o verso final 28, vaso de barro, vaso de bronze. Um vaso de louça não vitrificada absorveria alguns sucos, não podendo ser levado ao ponto de ficar bem limpo, como é o caso do bronze. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia, o ministério de Cristo. Na antiga economia, era pecado oferecer sacrifício sobre o altar errado ou permitir que se queimasse incenso com fogo estranho. Corremos o perigo de misturar o sagrado e o comum. O fogo sagrado de Deus deve ser usado em nossos esforços. O verdadeiro altar é Cristo. O verdadeiro fogo é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem de inspirar, ensinar, dirigir e guiar os homens e torná-los conselheiros seguros. Se nos afastarmos dos escolhidos de Deus, corremos o perigo de consultar deuses estranhos e de sacrificar sobre um altar estranho. A mais poderosa pregação da palavra não terá valor algum se o Espírito não ensinar e iluminar os que ouvem. A menos que o Espírito atue junto com o instrumento humano e por intermédio dele, almas não serão salvas, nem será transformado o caráter pela leitura das Escrituras. Olha que detalhe importante nos traz esse texto sobre a importância do Espírito Santo, tanto aos que ensinam quanto aos que são ensinados. Percebem? Como símbolo deste fogo sagrado do tabernáculo, os planos e intentos que são efetuados em conexão com a obra não devem ser de tal índole que atraia a atenção para o próprio eu. A palavra é um poder, uma espada nas mãos do instrumento humano, mas o Espírito Santo é a sua eficiência, o seu poder vital para impressionar a mente. Texto muito interessante da Meditação Matinal de 1999, página 178. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, aplicando o estudo do capítulo 6, o estudo de hoje, em nossas vidas. Hoje,
Embora inúmeros cristãos atualmente não valorizem tanto o livro de Levítico, os apóstolos consideravam Levítico um livro divinamente inspirado, relacionado profeticamente à doutrina cristã. Por exemplo, os sacerdotes e sacrifícios associados ao tabernáculo prenunciaram o trabalho de Cristo em relação ao céu. A afinidade entre Levítico e o Novo Testamento se torna óbvia no livro de Hebreus, conforme já vimos na introdução do nosso estudo em Levítico. De modo geral, os rituais e as ideias do livro influenciaram profundamente o cristianismo, e mesmo uma leitura casual do Novo Testamento evidencia tal influência. O que isso quer dizer? Os princípios que estamos aprendendo em Levítico não perderam a sua validade. Deveriam fazer parte de nossa sociedade hoje. Não perderam seu valor. Somos nós que desconsideramos o real valor das mensagens de Levítico. Considere, quando meu pecado prejudica ou destrói a propriedade do próximo, o culpado deve oferecer um cordeiro perfeito e fazer a restituição. Esperava-se reparação, pois embora o perdão venha pela graça, o pecado sempre produz consequências danosas, especialmente na forma de perda para outras pessoas. Este capítulo de hoje reitera instruções anteriores dos capítulos 2 e 4, e agora da perspectiva da liderança espiritual, mostrando que a lei do holocausto requeria um fogo constante, o qual apontava a necessidade contínua de sacrifícios a fim de expiar os pecados dos transgressores. Outro ponto importante que devemos ressaltar são as instruções quanto aos sacrifícios da nação de manhã e de tarde. Ellen White, ela nos auxilia na compreensão quando escreveu: as horas designadas para o sacrifício da manhã e a tardinha eram consideradas sagradas por toda a nação judaica e vieram a ser observadas como um tempo reservado para adoração. Neste costume têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite, conquanto Deus condene o mero ciclo de cerimônias sem espírito de adoração. Ele olha com grande prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, assim como o fogo que deveria arder continuamente, ou seja, não poderia se apagar, devemos eu e você, hoje, em nossos dias, não deixar que este fogo do Espírito se apague. Por isso Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Amados, nossa dependência do sacrifício de Cristo não deve sofrer jamais interrupção. Estes estudos em Levítico realmente nos apresentam uma mensagem solene para entendermos o quanto o pecado ele desagrada, é ofensivo aos olhos de um Deus santo. Nós não temos uma ideia superficial do pecado e creio que o estudo de todas estas ofertas específicas deixe isso bem claro. Em um mundo secularizado, domesticado pelo relativismo, o pecado foi transformado em peça de museu
no acervo de um contexto religioso ultrapassado. Desde que as leis dos homens não sejam violadas, o conceito do que é certo e do que é errado depende do ponto de vista de cada um. E até mesmo as leis que antes asseguravam o mínimo de justiça e de moral estão sendo modificadas hoje a fim de atender os desejos de uma sociedade que cada vez mais se torna escrava da liberdade que pretendem defender, dizendo que isso é liberdade, mas é libertinagem na verdade. A ordem divina é muito clara: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que Paulo nos diz em Romanos 12, verso 2. Queridos, precisamos realmente considerar com muita atenção o que o livro de Levítico nos ensina, não é mesmo? Vamos à conclusão do nosso estudo de hoje. Se você está acompanhando este estudo, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia em sua vida. Não perca a oportunidade e o privilégio de ser purificado e santificado pela verdade. O Espírito Santo apela ao nosso coração em Hebreus capítulo 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Olha esse pensamento para levarmos nesse dia. A intensidade do fogo que não poderia se apagar em nossas vidas, hoje é ativada. Como manter este fogo sempre aceso? Pelas lenhas da comunhão diária, através da vida de santificação, adoração, meditação na palavra, jejum e oração. Estes são os itens que vão fazer com que o fogo do Espírito Santo, o fogo sagrado de Deus, esteja sempre aceso em nossas vidas, em nosso coração. Que Deus nos dê a sua graça e mantenha sempre aceso esta chama do fogo do Espírito Santo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por um novo despertar contigo. Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia se renova mais um dia em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem tudo o que nós precisamos para uma vida de paz, de amor e também uma vida que possa agradar ao Senhor. Queira nos ajudar para que possamos realmente ter o bom discernimento espiritual de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Que possamos, Senhor, com o Teu auxílio, com o Teu Espírito Santo, fazer as escolhas corretas que sejam aprovadas por Ti em mais um dia. Fica conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em mais este dia. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo estudo com a graça de Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.